Começou. Obrigada. Obrigada. Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa 65ª reunião ordinária do CBH-CMT. Comunico a todos que a nossa reunião está sendo gravada e agradeço a presença de todos, informando que tivemos quórum em segunda chamada. Eu gostaria de passar com vocês só a abertura, Natália, as regras, eu acho que eu pulei aqui, antes da pauta. Vamos passar para as boas-vindas, primeiro para o Laerte, né? Laerte, prefeito Laerte, muito bom dia. Agradecemos a presença e passo a palavra para dar início à nossa reunião. Obrigado, Carol. Bom dia a todos. Mais uma reunião do Comitê de Bacias Hidrográficas, dentro da nossa missão de trabalharmos com esse tema tão importante. Hoje, infelizmente, temos um quórum reduzido. Faço aqui até o meia-culpa, porque o meu setor temos poucos representantes, inclusive isso vai ser um objeto de diálogo com os demais representantes do Poder Executivo. Mas, enfim, conseguimos o quórum e tenho certeza que será uma reunião extremamente produtiva. Eu gostaria de passar a palavra, então, agora ao vice-presidente André Cordeiro. Bom dia a todos, e a todas e a todos, né? Quero agradecer a presença de quem está aqui e disponibilizou um pouco do seu tempo para fazer parte da reunião do comitê. E não posso deixar de falar que a gente precisa realmente, talvez, fazer um chamamento maior para os nossos representantes nas 3 categorias, porque uma reunião tão importante como essa, que vai definir, inclusive, distribuição de recursos para financiamento FEIDO, não dá para a gente ficar dependendo de um quórum de 1/3, né? Eu não sei nem quantas prefeituras estão na lista de projetos, mas esperava-se que, pelo menos, eles estivessem aqui, e eu acho que a gente precisa repensar, inclusive, algumas coisas nesse sentido. De qualquer forma, quem está aqui, agradeço muito a presença e vamos em frente. Vai ser uma reunião bem interessante e bem produtiva. Obrigado. Desculpa, pessoal, um probleminha técnico aqui. Bom, devolvo a palavra à Secretaria Executiva para a leitura da ordem do dia. Muito obrigada, prefeito. Então, a nossa ordem do dia hoje é 2.1, aprovação da ata da 64ª reunião ordinária realizada em 16/3/2022 por videoconferência. O item 2.2, apreciação de minuta de deliberação que aprova indicação de empreendimentos para o financiamento com recursos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos em corpos d'água de domínio do Estado de São Paulo, na UB 10, e da compensação financeira royalties do setor hidrelétrico referente ao exercício de 2022 e da outras providências. Nosso item 3 é a solicitação de informações relativas ao abastecimento de água nos municípios da bacia do SMT, e finalizando a nossa reunião com informes dos membros da secretaria, e, por fim, o nosso encerramento. Obrigado, Carol. Bom, agora nós vamos colocar em votação a aprovação da ata da 64ª reunião ordinária, que aconteceu dia 16 de março, por videoconferência. Mas antes de colocar em votação a ata em si, eu gostaria de propor a dispensa da leitura da ata, uma vez que ela foi encaminhada para todos os representantes. Então, aqueles que aprovam a dispensa da leitura da ata, permaneçam como estão. Quem não concorda, manifeste-se pelo chat, que nós computaremos os votos aqui. Bom, ninguém se manifestou, então fica aprovada a dispensa da leitura da ata. Coloco agora em votação o conteúdo da ata, o teor da ata. Como todos já têm conhecimento do seu teor, coloque em votação o conteúdo da ata. Aqueles que aprovam permaneçam como estão, quem não aprova, manifeste pelo chat. Nenhuma manifestação, então declaro aprovada a ata da 64ª reunião do comitê, que foi realizada no dia 16 de março por videoconferência.
Vamos ao próximo item da pauta. Apreciação de minuta de deliberação que indica empreendimentos para obtenção de financiamento com recursos financeiros do FEIDRO, referente ao exercício de 2022. Eu convido a secretária executiva, a Carol, para apresentar a deliberação. Carol. Muito obrigada, prefeito Laerte. Então, nós estamos aqui apresentando, né, a nossa minuta de deliberação, que faz indicação dos projetos a serem encaminhados, né, para financiamento. Então, eu vou fazer uma leitura breve só dos tópicos dessa deliberação, e depois eu passo a palavra para a Natália, para explicar um pouco como foi o nosso processo nosso processo de inscrição, de análise dos projetos, e depois também para o nosso vice-presidente, senhor André Cordeiro, coordenador também da Câmara Técnica de Planejamento, para explicar para a gente, contar um pouco como é que foi essa discussão no âmbito da CTPLAG. Então, basicamente, a deliberação de 2021, a 439, né, ela aprovou o PAP, né, para o período de 2020 a 2023. Então, a gente está fazendo essa indicação com base nesse PAP aprovado de 2020 a 2023. Considerando os termos da deliberação 437 e seus anexos, foram definidos os cronogramas e critérios gerais para a hierarquização de empreendimentos, tá? Referentes ao exercício de 2022. Então, lá em 2021, nós fizemos as regras de aprovação dos projetos a serem indicados em 2022. A Fundação deu ampla divulgação nesse processo, fez um belo trabalho de contato, até telefônico, contato de correção, plantões de esclarecimento, né, a todos os inscritos, com o intuito de nós agilizarmos e termos uma boa indicação. A Secretaria Executiva promoveu ações como visitas, a Secretaria Executiva tomou providências no sentido de promover ações como visitas de análises técnicas preliminar de empreendimentos, de projetos e documentos, e verificou os elementos apresentados se eles se enquadravam nos requisitos dos PDCs e sub-PDCs, conforme a deliberação CRH 246. Nós tivemos 25 projetos inscritos. Desses inscritos, 13 atenderam às complementações solicitadas, e 2 pareceres técnicos apresentados na Câmara Técnica da CTPLAG, e 2 com ajustes que foram apresentados na CTPLAG, e foram classificados e seguiram para pontuação e hierarquização, na sequência. Nós temos para o ano de 2022, R$ 12.388.568,06, referente à cobrança, informado já na nossa deliberação aprovada em março, a deliberação 443, que aprova o nosso plano anual de aplicação de recursos. Considerando que nós tivemos, nesse período também, cancelamento de alguns empreendimentos, né? No caso, o empreendimento 2020 SMT COB 307 do município de Quadra, que teve um acréscimo de um valor de aproximadamente R$240 mil, né? O saldo para investimento atualizado foi de 12.620.000 aproximadamente, e considerando também a nossa parcela de investimento do referente ao CEFUR, aproximadamente 800 mil. Então, a partir desses valores, desses requerimentos apresentados, né, tomadores, nós fizemos um trabalho de hierarquização, de verificação de documento, e eu passo a palavra para a Natália para explicar para a gente como foi todo esse trabalho realizado pela Fundação. Obrigada, Carol. Bom dia novamente a todos.
Carol e Yumi, por favor, coloca no PowerPoint para a gente de novo. Isso, então eu trouxe, né, nós preparamos aqui esses slides para tentar deixar mais claro o que está escrito na deliberação, de uma forma mais formal, né? Então, no prazo estabelecido pela deliberação do Comitê 437 de 2021, nós tivemos aí do dia 25 de outubro de 21 até 28 de janeiro a abertura de inscrições desses empreendimentos, né? Então, foram 25 projetos inscritos e numa reunião da CTPLAGRE realizada no dia 19 de abril, tivemos 12 inscrições aprovadas, somando 12.850.000, somando fonte cobrança e fonte compensação. Foram aprovadas 4 suplências de projetos que tinham apresentado, estavam ok tecnicamente, mas apresentaram documentação fora do prazo, né? Então, a CTPLAGRE entendeu que eles poderiam estar classificados como suplentes, e tivemos 9 empreendimentos desclassificados. Por favor, pode passar. Então, essa foi a listagem que foi divulgada, né, no nosso site da agência, agência.cmt.com.br, esses 12 empreendimentos que já estão na deliberação. Pode passar para o próximo. No entanto, ocorreu que no dia 9 de maio houve o cancelamento de um empreendimento que havia sido aprovado em 2020. Está o código do empreendimento aqui, é da Prefeitura Municipal de Quadra, construção de 80 fotossépticas biodigestoras para atendimento de 85 propriedades rurais do município de Quadra. Então, visando aí a eficiência na aplicação dos recursos, o valor financiado desse projeto de R$ 238.613,02 voltou para a nossa conta como disponível, né? Então, nós entendemos que poderíamos fazer a indicação de mais um empreendimento dessa lista de 4 suplentes. Pode passar, por favor. Então, fizemos uma hierarquização, né, desses 4 empreendimentos suplentes, de acordo com o que está estabelecido na deliberação do Comitê 437 de 2021. Então, a primeira questão foi verificar o valor disponível. Nós já tínhamos uma sobrinha, né, da cobrança, um saldo das indicações de 64 mil, somando esses 238 mil do projeto de Quadra, tínhamos então 303 mil disponíveis. Olhando para esses projetos, né, nós pegamos a deliberação e vimos quais eram os PDCs prioritários para indicação. Então, aqui no slide, né, nós deixamos exemplificado que o grupo de PDCs 2 tem mais prioridade do que o grupo 1, 4, 3, 5 e 6. E a tradução do que significam esses grupos aqui embaixo, né? Então, o grupo 2 é o PDC 3, que é prioritário, então, referente a saneamento. Pode passar para o próximo. Então, fizemos uma reunião da CTPLAGRE, apresentamos essa proposta, e o projeto da Prefeitura de Sarapuí foi hierarquizado como prioritário, dentre esses 4, né? Proteção dos recursos hídricos de Sarapuí através de medidas preventivas contra a poluição difusa, que é uma fase 3, né? A fase 2 está em conclusão, e trata de drenagem, né? Então, somando esse projeto, pode passar para o próximo, lembrando que o recurso atendeu, né? O valor do projeto era 265 mil, nós tínhamos 303 disponível, então ele foi acrescentado a essa proposta de indicações, totalizando 13 projetos, que são os 13 projetos que estão na deliberação que está aqui em votação hoje. E o próximo slide, nós nos preocupamos também em verificar a distribuição das indicações que o comitê está fazendo hoje por PDCs, né? O CRH, Conselho Estadual de Recursos Hídricos, ele fala aí que até 25% das indicações de recursos, né, sejam feitas nos PDCs 1 e 2, pelo menos 60% das aplicações nos PDCs prioritários, que nesse ano são os 3, 5 e 7, e até 15% das indicações sejam feitas em outros PDCs. Então, a gente vê aqui nessa coluninha Indicações 2022, que estamos atendendo todos esses critérios. E é isso, volto a palavra para a Carol, para a leitura dos projetos. Obrigada, Carol. Obrigada. Vamos fazer a leitura, então, dos projetos que estão sendo indicados nessa deliberação. Carol e Yumi, por favor, puder projetar a deliberação com os nomes. . 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
Caiu a nossa internet. Então, opa. Aí. Então, do PDC 3, na fonte Cefur, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Salto, com um estudo de concepção e projeto básico executivo do Sistema de Recuperação e Reuso da Água de Lavagem dos Filtros e Decantadores, disposição final do lodo e adequações e melhorias na ETA. Ou no PDC 8, Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Rio Tietê, no Sorocaba Médio Tietê, contratação de empresa para desenvolvimento e criação de ação de comunicação para o CBH-SMT, ações para a comunicação do CBH-SMT. Pode descer, por Escutando favor. pelo meu, né? Paula, por favor, você está perguntando ou você está com o microfone aberto sem querer? Acho que estava sem querer. Não, tá sem querer. Ok, obrigada. Voltando ao PDC 3, né, com a fonte cobrança, Prefeitura Municipal de Jumirim, contratação de empresa especializada para execução de emissário de efluentes para o município de Jumirim, Companhia Ituana de Saneamento, ETE Pirajibu, fase 2, reabilitação estrutural das unidades, caixa de entrada e tanques de aeração da ETE Pirajibu, Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Tietê, interligação de redes coletoras de esgoto ao interceptor do Ribeirão da Serra, Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora, segunda fase do projeto de prevenção à poluição das principais fontes de abastecimento hídrico do município de Salto de Pirapora, através do gerenciamento de resíduos sólidos, Prefeitura Municipal de Sarapuí, proteção dos recursos hídricos de Sarapuí, através de medidas de combate à poluição difusa, expansão fase 2. Ainda na fonte cobrança, temos o projeto de sequência 8, Fundação Agência da Bacia do Rio Sorocaba Médio Tietê, contratação de empresa para elaboração de estudo visando a definição de diretrizes técnicas e estratégicas institucionais para subsidiar a integração de planejamento das UBRs da Bacia do Rio Tietê. Fundação Instituto de Biociências, Planejamento Ambiental de Microbacias Hidrográficas localizadas na APA de Tupararanga, municípios de São Roque, Mairinque e Biúna. Ainda na fonte cobrança, Fundação Agência das Bacias Hidrográficas do Rio Sorocaba Médio Tietê, serviços especializados para o apoio às atividades de gestão e fiscalização dos usos de recursos de usos e interferências em recursos hídricos na bacia do SMT, segunda fase. Companhia Ituana de Saneamento, aplicação de ações constantes no plano de controle e redução de perda de água no município da Estância Turística de Itu, aquisição e instalação de micromedidores. Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Salto, ações de perdas de água, substituição de hidrômetros. E, na sequência, Prefeitura Municipal de Capela do Alto, execução de obras de drenagem nas ruas Joaquim Bonádio e adjacentes para redução do assoreamento do rio Iperó nos municípios de Capela do Alto. Então, esses são os projetos que estão listados na nossa deliberação. Eu passo a palavra para o professor André, o nosso vice-presidente, se ele gostaria de fazer alguma colocação, né, e explanar sobre o trâmite desses projetos no âmbito da CTPLAG. Obrigado, Carol. Eu gostaria só de fazer alguns apontamentos rápidos. Desde, acho que, o início da pandemia, na verdade, acho que até um pouco antes, a gente começou já com esse processo, onde a Fundação Agência faz uma avaliação prévia dos projetos antes da inscrição e facilita bastante o trabalho da CTPLAG na avaliação dos projetos depois que vão ser submetidos à CTPLAG e depois ao colegiado.
o que é uma vantagem grande, né, em relação ao que a gente fazia antes. E eu acho que isso está dando algum resultado, até porque a gente tem cada vez menos projeto voltando, apesar de alguns projetos voltarem não por uma questão interna do comitê, mas muitas vezes os tomadores não conseguem acabar com o projeto, né, ou ir com ele para frente por vários motivos, mas a gente precisa se debruçar sobre esses problemas para ver como é que a gente consegue resolver. Novamente, esse ano, a gente não precisou fazer a hierarquização dos projetos, né, só daqueles que ficaram em espera, né? Então, suplentes, né? Que a gente usou o termo suplentes. O que facilita também nossa vida, mas a gente vai ter em algum dia que não só aumentar a quantidade de recursos disponível, mas também aumentar a quantidade de projetos. E outra coisa que é importante a gente deixar marcado é que a gente precisa pensar nesse processo atual do FEIDO de forma completa, né? A gente faz uma discussão primeiro do PAPI, ou seja, do planejamento administrativo e de investimentos do comitê. Depois tem a deliberação, que também institui regras de distribuição, e só depois que a gente faz realmente a avaliação dos projetos. Isso é importante que a gente participe, ou seja, para todos os tomadores participem de todas as etapas, para não ser pego de surpresa depois, na hora de entregar projeto, de que a linha não estava prevista ou algum tipo de projeto não esteja sendo contemplado porque a gente não colocou no PAPI ou não definiu no nosso edital, né? Então, é um trabalho que precisa ter o apoio das prefeituras, principalmente, porque elas precisam trazer para a gente quais são as demandas mais urgentes no período, né? A gente tem as demandas que são do nosso plano de bacia, mas, eventualmente, algumas demandas mudam. Por exemplo, quando se aprovou os projetos de drenagem municipal, começaram a aparecer bastante projetos de drenagem que não estavam muito previstos no nosso plano de bacia. Então, é importante que os técnicos das prefeituras participem de todos os, não só das prefeituras, também dos outros tomadores, como da sociedade civil, participem de todas as etapas, né, do FEIDRO para que não seja pego de surpresa. Inclusive, volto a dizer, nas reuniões do colegiado. As reuniões do GT, crise hídrica, que a gente tem feito de segunda-feira, e durante um bom tempo a gente fez semanalmente, já estava com quórum bem maior do que o quórum do colegiado. Então, acho que a gente precisa se debruçar sobre isso e pensar em como incentivar que as pessoas venham no colegiado para permitir que essa discussão seja mais ampla, né? E eu acho que a gente também pode, na próxima deliberação de projeto FEIDRO, levar em consideração isso para distribuição de recursos, inclusive. Tá? Mas, de qualquer forma, o processo foi tranquilo esse ano, até porque não teve essa disputa, né? E a Fundação Agência nos deu um grande suporte para avaliação de projetos. Eu acho que a gente está indo num bom caminho, né? A gente já teve aqui períodos que a gente tinha mais de 30 milhões para distribuir, principalmente por volta de projeto. Agora, tem menos, né? Isso é um problema, mas também é uma satisfação, porque a gente não tem tanto projeto voltando. Muito obrigado, então, para a Fundação Agência por esse apoio e estou à disposição para qualquer dúvida. Obrigado. Eu gostaria também de fazer uma fala de agradecimento, principalmente, né, em nome da Natália, que tem conduzido todo esse processo, né? E realmente o André levantou e é um trabalho bem pesado que ela tem feito, bem meticuloso, né?
Então, agradecer a Fundação pelo apoio, principalmente a Natália, pelo esse suporte que ela dá aqui para a Secretaria Executiva. E o nosso amigo Jorge, que não está aparecendo hoje, mas está escondido aí e continua na retaguarda nos ajudando e muito. Prefeito. Obrigado, Carol. Obrigado, André. Eu até quero só, antes de abrir palavra para todos, né, eu quero ressaltar o trabalho de vocês, realmente é muito importante. Eu acho que isso que o André falou, essa qualificação, ela é importante, porque nós já tivemos, inclusive, no passado, recursos que não foram aproveitados por desistência de projeto. Então, é um recurso que está aí à disposição, os municípios precisam deles, as ações são importantes, assim, por uma rápida leitura, fica evidente que as ações são extremamente importantes e a gente não pode desperdiçar essa oportunidade. Então, parabéns a todos os envolvidos, critérios adotados, os cuidados que estão sendo tomados. Então, quero aqui realmente dizer que eu estou muito satisfeito com o resultado desse trabalho. Bom, eu vou abrir em discussão essa deliberação, eu gostaria de aproveitar, se tivermos representantes de prefeituras ou entidades que foram beneficiados, que serão beneficiados com esses recursos, né, se puderem falar sobre os seus projetos, acho que seria interessante, até para que todos os demais tenham conhecimento. Eu já tenho aqui o Péricles pedindo a palavra, eu vou abrir a palavra para o Péricles, mas quem mais quiser se manifestar, eu vou colocar em discussão a deliberação. Péricles, por favor. Bom dia, Laerte. É o Keck que está dando a microfonia. Diga aí. Foi, agora acho que melhorou aí. Keck, você está com microfonia. Se você puder abaixar o som, acho, do seu computador, acho que ajuda. Bom dia para você. Eu não associei os nomes, tá, prefeito? Me perdoe. Vamos ver se melhora aí. Bom dia, presidente. Parabéns aí pelo trabalho. Melhorou. O André também, aí o nosso vice-presidente, e dessa equipe técnica aí que vem trabalhando e realmente de forma muito técnica, com critérios, deliberando projetos importantes aí para a nossa região. A Natália, Carol, enfim, Capela aí nessa demanda de um projeto que o interior a gente sabe que tem uma qualidade de vida diferenciada, mas nós sofremos uma região de um bairro carente do município e de um ponto importante, alagamento. Então, essa deliberação, e isso é melhorar a vida das pessoas. Além de melhorar, né? Além de melhorar a infraestrutura, a questão de preservação, que é o nosso foco, de nós termos uma região cada vez mais sustentável. Então, quero parabenizar a todos esse trabalho que vocês têm até a gente poder ter essas deliberações. Então, eu acompanhei nossa reunião aí, fantástica, e contem conosco. Nós estamos, através do Cerizo, do nosso consórcio, presidente, fechando o convênio com uma usina de resíduos sólidos móvel, é um equipamento de mais de 3 milhões, que vai nos ajudar também com a destinação para aqueles municípios que não têm uma estrutura, não tem já sua usina, vai poder a gente ter um ecoponto de destinação de resíduo e depois nós transformar aquilo que é um problema em recurso, em resíduo para utilizável para as estradas. Então, junto com o governo do estado, fechamos essa parceria. Então, são avanços para o meio ambiente. Mas aí do nosso comitê aí, do nosso FEIDRO, só agradecer e parabenizar. Obrigado, prefeito. Fiquei muito curioso desse trabalho que você mencionou. Se me permite, que eu gostaria de conhecer de perto. Então, eu já me convido a visitá-lo para conhecer esse trabalho de reaproveitamento desse resíduo, tá? Se me permite, eu gostaria de tomar um café com você e conhecer um pouco como é que funciona esse trabalho.
Prefeito, será um prazer recebê-lo aí, compartilhar a experiência, aprender um pouco mais com você e toda essa equipe aí. Capela sempre tem um bom cafezinho aqui para receber, essa equipe técnica, que às vezes fica só trabalhando, vem para a Capela também, vem tomar um café com a gente aqui. Será um prazer receber vocês. E, prefeito, quero sim poder ter a honra aí de recebê-lo aqui em Capela do Alto. Não, irei em breve, faço questão, porque eu quero conhecer mesmo, até porque boas ideias a gente precisa copiar. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que a gente copia muitas ideias de outras cidades e será uma honra fazer essa visita o mais breve possível. A Kelly pediu a palavra. Kelly, por favor. Bom dia a todos, bom dia, prefeito. Eu sou Kelly, do SAI daqui de Salto. As minhas palavras, na verdade, são de agradecimento também. Nós estamos, assim, extremamente satisfeitos e comprometidos, né, com esses projetos que nós apresentamos, principalmente nesses dois quesitos, né, que são extremamente importantes no sistema, né, de tratamento de água, que é a geração desses resíduos sólidos, né, que nós sabemos que no Brasil e mundialmente tem sido um grande gargalo aí do setor de tratamento, e a redução de perdas também, né? Que a gente está sempre correndo atrás, mas é um trabalho de formiguinha, muito difícil, muito investimento que é necessário. Então, é um agradecimento mesmo pela dedicação de vocês, e nós vamos aproveitar aí muito esse direcionamento dessa verba. Muito obrigada. Obrigado, Kelly. Mais alguém gostaria de se manifestar? Bom, não tendo mais nenhuma manifestação, quero agradecer ao prefeito Keck e a Kelly pela manifestação. Alguém da Secretaria Executiva gostaria de fazer alguma manifestação? Não? Então, vamos colocar em votação a deliberação. Aqueles que aprovam a deliberação permaneçam como estão. Quem não concorda, quem não aprova, manifeste-se pelo chat. Não havendo voto em contrário, declaro aprovada a deliberação referente aos empreendimentos, obtenção de financiamento dos recursos do FEHIDRO. A deliberação está aprovada. Vamos ao próximo assunto em pauta: solicitação de informações relativas ao abastecimento de água nos municípios da bacia do Sorocaba Médio TT. Convido o vice-presidente André, que também é coordenador da Câmara Técnica de Planejamento, para o uso da palavra. André, por favor. Obrigado, prefeito. Eu gostaria de fazer primeiro uma breve contextualização para os integrantes do comitê, porque não são todos que estão acompanhando os trabalhos do GT Crise Hídrica. Acho que todos estão sabendo que o ano passado a gente teve muito problema de abastecimento na bacia como um todo, principalmente aqui nas regiões mais altas da bacia do Tietê e na bacia do Rio Sorocaba. Não que nos municípios na parte mais baixa da bacia do Tietê também não tenham sofrido problemas, alguns sim, mas aqui em cima acabou ficando um pouco mais drástico a situação, e principalmente aqui por causa da represa de Tupararanga, que abastece várias cidades e que afeta todo o volume de água da calha do Rio Sorocaba. Então, o GT Crise Hídrica se formou em agosto do ano passado e até muito recentemente, até o começo desse mês passado, a gente fez reuniões semanais para acompanhar a situação do reservatório. Conseguimos reduzir a vazão de efluente do reservatório com o apoio, inclusive, da CBA, que é a operadora da barragem, e isso permitiu uma certa recuperação desse reservatório e uma situação um pouco mais confortável para esse ano, né? Esse gráfico que está aí mostrando para vocês é o nível do reservatório de Tupararanga nos anos de 2019, que está em roxo, 2020 em azul, 2021, que chegou muito próximo, na verdade ultrapassou o limite que a gente instituiu como limite de funcionamento mínimo, mas estava caminhando, inclusive, para chegar no que a gente chama de volume morto.
a gente conseguiu inverter essa dinâmica e o reservatório se recuperou um pouquinho nesse período de chuva. E agora a gente está acompanhando, porque a situação ainda se mostra muito problemática. Para quem não acompanha muito a questão climatológica, nós já temos, desde 2014, uma tendência de redução do volume de chuva na região e de concentração cada vez maior de chuvas em períodos menores. Então, você tem chuvas torrenciais em alguns períodos e semanas, dias, sem nenhuma gota de chuva. Isso faz com que você tenha uma dificuldade maior de conservar água no ambiente, porque essa chuva, quando cai, pega um terreno muito seco e que até ele conseguir absorver essa água e direcionar para os corpos d'água, vai um tempo, né? Então você reduz a quantidade de água que chega nos corpos superficiais e subterrâneos. A gente nunca pode esquecer que na nossa região a água subterrânea também é alimentada pela água de chuva, né? E depois a gente tem períodos de seca mais prolongadas que acabam consumindo muito dessa água. Então a gente precisa investir muito em alternativas de controle disso para aumentar a manutenção dessa água no ambiente e reduzir um pouco o consumo de água na região, que já está no limite, né? Principalmente nessas duas regiões que eu falei, que é a região do alto e médio, trecho médio do Rio Tietê. E na bacia do Sorocaba, a gente já tem reparado há alguns anos o problema da falta de água no final do período de estiagem e esse comprometimento na quantidade de água disponível nesses municípios. E para piorar um pouquinho a situação, que parecia que eu estava indo para um lugar mais otimista, mas na verdade agora eu vou ser bem pessimista. A gente tem notado, não sei se tem o gráfico de pluviosidade aí, vocês conseguiram, Natália? Aqui. Isso também é do acompanhamento da UE, do Reservatório de Tupararanga, mas também está relacionado com outras regiões aqui próximas do estado, né? Isso aqui é o volume de chuva em relação à média histórica, né, nos últimos anos. Sendo que aqui, em cinzinha, é a situação agora de 2022. Se vocês repararem nesse gráfico, você vai ver que em alguns períodos no começo do ano, em 2020, 2019, a gente teve até um volume grande de chuvas acima da média, mas depois de 2019, a gente só teve chuvas abaixo da média histórica, sendo que nesse último mês anterior agora, a gente não chegou nem a 30% do volume da média histórica. Isso tem a ver, inclusive, a ocorrência de um fenômeno no Pacífico chamado La Nina, que ele começou o ano passado e foi o que derrubou os volumes de chuva na região, e a gente estava esperando que esse fenômeno se interrompesse esse ano, mas, ao contrário, ele se intensificou. Então, provavelmente, até o final desse período de estiagem, a gente vai ter volumes de chuva bem abaixo da média. É difícil fazer uma previsão se isso vai se continuar no período de verão deste ano, mas existe uma probabilidade dessa La Nina ainda se mantiver até o começo de 2023. O que indica, importante para todos os municípios, a necessidade de já se pensar em mecanismos ou para aumentar a reservação, ou para procurar outras fontes de abastecimento, ou reduzir o consumo interno. Quer dizer, na verdade, não é ou, é e, né? Essas ações todas têm que ser feitas para garantir que os municípios não sofram muito com a falta de água que irá acontecer. Como o GT Crise estava acompanhando esses dados mais frequentemente, saiu de lá uma sugestão para que a gente fizesse um ofício a todos os
municípios da bacia, e não só da bacia do Sorocaba ou do Alto Médio Tietê, para que a gente soubesse exatamente como que esses municípios estão se preparando para essa situação que já está próxima de falta de água no final do nosso período de estiagem, que vai ser mais drástico que provavelmente aconteceu no ano passado, até que haja um novo período de chuva. Mesmo a gente não sabendo se esse período de chuva vai ser bom, como aconteceu, por exemplo, março desse ano, até que foi razoável, mas se olharem o gráfico aqui, vocês vão ver que sempre abaixo da média. Né? Nós estamos numa tendência de redução de chuvas na região. Acho que se pode pôr o ofício, o próximo ofício, né, Natália? Então, a gente fez um pequeno ofício que foi enviado com a ajuda aqui do prefeito de Salto, né, o presidente do comitê, para todos os municípios, com uma série de questões, mas basicamente era como que eles estavam vendo a situação e o que estavam fazendo para tentar mitigar essa situação de falta de água, né? Então, a gente perguntou se o município tem um plano de contingência vigente para abastecimento público, e a gente já reparou que esses planos de contingência que a gente tem em alguns municípios, eles não levam muito em consideração essa falta de água no ambiente. Então, são planos de contingência voltados para contingências de, por exemplo, rompimento de cano, queimar bomba, mas não da falta da fonte de água primária, né? Pedimos esses planos de contingência, porque há uma proposta da gente avaliar todos eles em conjunto e propor alguns tipos de gatilho. É uma discussão que a gente está fazendo com o DAEE, inclusive na bacia do Sorocaba, mas isso pode ser aplicado a outras bacias, né? Um dos problemas que a gente tem graves aqui no comitê é a bacia do Pirapora, né, que afeta Piedade, Salto de Pirapora e Araçoiaba da Serra, que é um problema que já está se repetindo há alguns anos, e a gente está perguntando se tem previsão de racionamento ou de outras medidas, né, que serão necessárias para passar por esse período de seca. Racionamento a gente sabe que é uma medida que as prefeituras evitam, até porque é politicamente muito complicado, né? A população acaba jogando a culpa no prefeito, mesmo não tendo culpa dele inicialmente, mas eu acho que é uma das ferramentas para reduzir o consumo. Outras ferramentas existem e é importante que as prefeituras comecem a pensar nisso. A gente já tinha feito um trabalho semelhante a esse na crise que ocorreu em 2014 e 2015. E naquele período, várias concessionárias tiveram que criar mecanismos para captação em outros mananciais ou diminuir o consumo de forma mais drástica. E, por incrível que pareça, no ano seguinte, nenhum dos municípios estava com planejamento para essa situação, que voltou a ocorrer e vai voltar, provavelmente com mais frequência nos próximos anos. Infelizmente, isso foi enviado já tem mais de 15 dias. Que dia que foi? Eu já não lembro mais, Carol, se você puder me ajudar. Fechado o seu microfone. Dia 16, né? 16 de março. De maio. De maio, isso. Mas pouquíssimas prefeituras nos responderam, né? Então, esse aqui é um quadro de quem já respondeu e quem não respondeu, né? Dos 37 municípios da nossa bacia, 37? Não, 34, né? Desculpa. Que eu fiz pela metade dos 17. Só 8 municípios retornaram informações e algumas coisas que a gente tinha previsto acabaram acontecendo, né? A gente precisa deixar bem claro para os prefeitos, infelizmente não são todos que estão aqui, mas a gente vai ter que achar alguma forma de levar para eles essa informação, que o titular do serviço de água e esgoto, o responsável por abastecimento público, não é a concessionária.
a concessionária é um prestador de serviço, seja ela quem seja o SAI, seja a Sabesp, seja uma empresa particular, né? Ela é uma prestadora de serviço, mas quem tem que fazer a gestão do recurso hídrico municipal e que tem a responsabilidade pelo abastecimento público é o titular da prefeitura, é o governo municipal. Às vezes acontece, principalmente nos municípios menores, mas não só neles, que não tem até um corpo técnico mais especializado, terceirizar essa gestão para a concessionária. Normalmente isso acaba criando uma dificuldade da prefeitura entender onde é que está o problema. Porque como a concessionária tem que fazer o abastecimento, ela faz o trabalho dela, só que tem muitas questões que não estão na alçada da concessionária. Por exemplo, a conservação dos mananciais não são responsabilidade da concessionária. Ela pode até fazer por uma questão de previsão, mas quem tem que fazer a preservação de manancial, o controle da ocupação dessas bacias hidrográficas, a fiscalização para o uso desses recursos hídricos são as prefeituras, não é a concessionária. Então, a gente precisa não só que as prefeituras nos respondam, eu acho que algumas prefeituras que estão aqui devem ter recebido, eu não sei exatamente, a gente mandou para o gabinete dos prefeitos, então pode ser que não tenha chegado no técnico ainda, ou que ainda exista alguma dificuldade de troca de informação com a concessionária, mas a gente gostaria muito que os prefeitos que aqui estão presentes possam nos ajudar a convencer todos os municípios de que isso é muito importante. O comitê está fazendo um alerta a partir de dados técnicos que nós vamos ter problema de abastecimento público porque vai faltar água no ambiente, ou seja, vai ter menos chuva, as águas superficiais vão diminuir e, consequentemente, as subterrâneas também. Na nossa região não dá para contar com água só lá na região mais ao norte da bacia, para o lado de Botucatu, com o aquífero Guarani, que dá para você contar com uma água um pouco mais antiga, depositada lá. Na maior parte das vezes aqui, nossa região depende da chuva para recarregar os aquíferos. E essa questão é uma questão que depende da gestão do território municipal, não depende da concessionária. Não estou querendo aqui passar pano nas concessionárias, não, Elas têm a sua parcela de responsabilidade, mas a maior responsabilidade no abastecimento público é do governo municipal. A concessionária é uma prestadora de serviço. E é importante que todas as prefeituras que aqui estão presentes, aquelas que têm técnico presente que possa levar essa informação, se debrucem nessa situação que nós estamos passando, que nós vamos passar, e isso não, essa redução da água para abastecimento não é para o ano que vem, é para o final desse período de estiagem. Qual é o final aqui na nossa região? Agosto e setembro. Agosto e setembro a gente já vai ter situações críticas em algumas regiões. Então, urge que todos esses municípios tomem algumas atitudes para evitar que essa situação se torne mais grave ainda esse ano. E se conscientizem que essas situações vão ficar cada vez mais frequentes nos próximos anos. E a única forma da gente enfrentar essa situação é com política pública. A gente aqui no comitê, como parte técnica e da coordenações das câmaras técnicas, estamos sempre à disposição para auxiliar no máximo possível as prefeituras, para planejar, para achar alternativas, para discutir, mas a gente precisa também que as prefeituras nos mandem informação para a gente saber a situação em cada município e o que cada município está pensando em ações para o próximo período. Além de poucas
poucos municípios terem nos respondido, só 8, né, que dá 20, um pouco mais de 20% dos municípios da bacia, muitas respostas ainda foram sem nada concreto sendo feito a médio e longo prazo, né? A gente ainda não analisou todas as respostas, porque algumas chegaram muito recentemente, mas ainda parece também que ainda não houve uma conscientização nesses municípios de que a situação tende a ficar cada vez mais grave, né? A gente resolveu colocar isso aqui na reunião, até porque aqui na reunião do colegiado a gente espera que tenha a presença de mais municípios, mais governos municipais, prefeitos, eventualmente técnicos de prefeitura, que possam levar essa nossa preocupação para os seus municípios e possam nos ajudar a coletar essas informações e permitir que a gente planeje, né, algumas alternativas para os próximos meses. É isso, né? Nós vamos aumentar o prazo para recebimento, né, porque o prazo estava dia 30/5, então a gente está sugerindo que aumentar um pouco mais até o dia 27/6, que é daqui mais 15 dias, e a Secretaria Executiva vai tentar também fazer uma cobrança com os municípios que ainda não entregaram essas informações, e eu peço ajuda de todos aqui do colegiado para que a gente consiga fazer esse quadro da situação atual para começar a pensar em alternativas, não vou nem falar futuras, né, porque a situação já está grave na bacia toda, mas situações presentes para evitar que o principal uso da água, que é o abastecimento público, seja prejudicado na bacia. Esse alerta que o Comitê do Sorocaba está fazendo também já foi feito pelo Comitê do Piracicaba e está sendo feito pelo Comitê do Alto Tietê. Ou seja, não é um problema só de Sorocaba, porque essas mudanças climáticas afetam o estado de São Paulo como um todo, né? Pode ser que a gente tenha um pouquinho mais de chuva em junho, existe uma esperança aí de um acúmulo maior de água em junho, mas a tendência para esse ano é de redução dos volumes de chuva e do volume de água disponível. É isso, eu já falei demais, gente, mas a ideia aqui é para pedir ajuda para vocês mesmo, para tentar deixar com que os municípios entendam a situação que a gente está passando e que vamos passar, e comecem a pensar com uma certa responsabilidade sobre a gestão desse recurso. É isso, obrigado. Obrigado, André. Eu acho que é muito importante, a gente fala aqui em Salto na primeira fila, né? Porque nós estamos em estado de rodízio, até por conta dessas chuvas que ocorreram, a cidade de Salto não interrompeu o fornecimento de água, mas nós estamos numa situação bastante delicada, sempre acompanhando de perto essa situação. Eu acrescentaria mais um tópico, André, das medidas que as prefeituras têm que tomar, que diz respeito ao combate às perdas. Inclusive, os nossos projetos de investimento aqui na cidade de Salto têm como foco o combate às perdas. Nós temos em Salto algo em torno de 30% a 40% de perdas de água tratada, que é algo realmente, se considerar o aumento populacional que nós estamos tendo, poderia representar aí 10 anos de consumo de água sem qualquer incremento na captação e tratamento. Mas, de qualquer forma, é mais uma medida. Eu tenho uma demanda, particularmente na cidade de Salto, que nós vamos levar. Eu acho que o comitê poderia trabalhar nesse sentido. Contamos com apoio intenso do DAE e da Secretaria de Meio Ambiente, no que diz respeito à agilidade nos procedimentos de liberação. Muitas vezes uma intervenção ela é simples, mas ela exige um licenciamento que precisa ser obtido junto aos órgãos do governo do estado de São Paulo. Mas uma demanda que a gente vai apresentar, e Salto já apresentou isso, já tive a oportunidade de conversar tanto no DAE quanto na CIMA, é referente à facilidade do procedimento, porque muitas vezes são medidas que precisam ser tomadas com uma certa agilidade e nem sempre conta com a agilidade dos órgãos do Estado, principalmente por conta da redução do número de servidores, que isso é evidente em todos os órgãos do Estado de São Paulo. Mas
Eu acho que o comitê pode fazer esse trabalho, e o caminho é esse. Para que a gente planeje qualquer ação, nós precisamos ter as informações. Então, aqui eu conclamo a todas as cidades que façam a sua parte, inclusive eu me proponho a visitar as cidades pessoalmente, se tiverem alguma dificuldade, para que a gente consiga ter o maior número de informações e possamos fazer um planejamento regional, para que a gente consiga ganhar força na nossa demanda e, principalmente, não desperdiçar energias, muitas vezes com ações que poderiam ser realizadas entre mais de uma cidade, né, com mais de uma cidade. Bom, nós temos na fila de espera a Eleusa e o Gomes, né? Então, por uma questão de cavalheirismo, Eleusa, por favor, uma palavra. Opa, bom dia a todos, né? Eu só queria contribuir com uma situação aqui. Eu acompanhei hoje, na quarta-feira, eu acompanhei a audiência pública do Plano de Gestão Integrado de Resíduos Sólidos, que está sendo comandado pelo Cerizo, e aproveito, inclusive, para parabenizar o prefeito Keck, que o trabalho está sendo muito bem feito, um trabalho que foi minucioso mesmo, tá? Eles visitaram todos os 28 municípios, eles têm todos os dados, e isso é muito importante para o nosso sistema de gestão. Eu acompanhei, também pelo Cerizo, vem a revisão dos planos de saneamento. Eu recebi o convite só do município de Votorantim, até porque eu represento a OAB de Votorantim, e eu acompanhei essa apresentação. O que eu quero colocar, André? Pelo que eu acompanhei, fala muito pouco desse plano de contingência, a revisão dos planos de saneamento. E o que eu queria propor agora, André prefeito, Natália, Carol, eu posso conversar, porque eles já fizeram uma apresentação na Câmara Técnica de Saneamento, está no plano nosso de trabalho esse acompanhamento, tanto da revisão do plano de saneamento, como de gestão integrada de resíduos sólidos, de fazermos uma reunião intercâmara ou em conjunto, proteção das águas, saneamento e planejamento, André, e solicitar que eles apresentem as empresas contratadas, né, é uma equipe muito boa, que eles venham fazer uma apresentação para o comitê. Eu acho que isso é muito importante, a gente está acompanhando isso, porque esses convites, principalmente a revisão dos planos de saneamento, foram apenas para os municípios. Por exemplo, eu só recebi o convite do município de Votorantim, e aí a Maria Otília me pediu ajuda com relação a um município que eles não estavam conseguindo conversar com o município. Aí eu tinha um contato, consegui passar para a Maria Otília, e aí, assim, todas as oficinas já foram realizadas, falta só um município, da revisão do plano de saneamento. Então, era muito importante que a gente fizesse isso, talvez até de forma em conjunto, André. Então, deixo aqui a minha proposta, depois eu converso, o prefeito quer que me dá licença, eu converso com a Maria Otília e com o Ricardo Tierno, né, que representa a COBRAP, e a gente pode estar fazendo uma reunião, uma intercâmaras, não sei o que vocês acham. E eu aproveito para dizer que no dia 14 nós vamos estar fechando o PBUI da região metropolitana, e eles estarão participando dessa última reunião para estar discutindo esse plano de gestão integrada, né, de resíduos sólidos, para que isso também esteja sendo recepcionado no PBUI da região metropolitana. Era essa a minha colocação. Deixo aqui, então, essa proposta de fazermos uma reunião, principalmente para a revisão do plano de saneamento, que a gente não está sabendo o que está rolando nos municípios. Então, e pelo que eu percebi, a participação é muito pequena. Então, deixo aqui essa proposta, André, prefeito, e a Carol, a gente já tinha andado conversando algumas outras coisas, de fazer uma reunião intercâmara com a apresentação dessa revisão de planos de saneamento. Ok? Era isso daí, prefeito. Obrigada. Obrigado, Eleusa. O Gomes havia levantado a mão, eu não sei se ele abaixou. Gomes, se você quiser se manifestar, abra a palavra.
Olá, prefeito Laerte, bom dia. Em seu nome, presidente, cumprimento os demais prefeitos presentes e a todos na reunião. É só uma contribuição ao professor André, bom dia a todos. Sobre a solicitação de informações, professor, eu lembro que no nosso GT Crise, a cada deliberação, né, que nós depois passávamos pela CT Plag, nós encaminhávamos alguns questionamentos também aos prefeitos para que isso pudesse nos fortalecer, principalmente com as nossas decisões. E esse retorno de informação, desde julho, aliás, do ano passado, a nossa GT começou em agosto, mas desde julho de 2021 nós começamos a falar sobre o tema, algumas informações chegaram muito fragilizadas e outras até não chegaram, né? Então, isso, de fato, professor, como foi muito bem dito pelo professor André, isso acaba prejudicando as decisões desse comitê relacionadas ao que mais nos preocupa, que é a ausência hídrica. Então, eu observei rapidamente na tabela, André, que dos 10 municípios no qual as unidades que eu faço gestão estão inseridas, apenas um respondeu e o outro não respondeu porque a CUTI pertence a outro comitê, né? Então, nesse sentido, se vocês me permitirem, eu gostaria de tomar um pouco mais de conhecimento desse ofício e talvez retransmitir a mim, e eu vou ligar a cada um desses municípios para que eles possam rapidamente trazer essas informações para que possam nos auxiliar aí com as decisões a serem adotadas nesse próximo período. De fato, é muito preocupante, não só a questão de Tupararanga, mas como foi muito bem dito pelo professor André, o Rio Pirapora, Araçoiaba, Piedade, Salto, né? Então, é isso que eu gostaria de deixar para vocês aí. E sobre a questão dos planos, eu concordo com a doutora Eleus, eu acho que é muito oportuno que a gente possa trabalhar isso numa intercâmara. Muito obrigado e agradeço a oportunidade. Obrigado, Gomes. Cláudio, por favor, com a palavra. Muito bom dia a todos, é um prazer estar aqui ouvindo e vendo as notícias a respeito da nossa situação em meio ambiente. E eu ouvi, sempre ouço, e todos nós ouvimos atentamente o professor André. Além do professor André, eu acompanho as notícias que o nosso amigo Marcelo, morador de Ibiúna, beira da represa, coloca com suas medições a respeito da situação d'água. E para ele, nós estamos navegando agora a 40% de estoque. O professor André explicou que a gente vem caindo a cada ano na captação, então, e sinalizou para problemas em agosto e setembro. Agosto e setembro, do ponto de vista de corrigir situações de abastecimento de água, é guerra perdida, é guerra perdida. Então, eu queria focar, esse é um drama aí, e eu percebo também que a nossa região é muito complicada. O prefeito fala de Salto, nós sabemos como está Itu, então, e não é só a nossa região, não, o problema de água está generalizado. Então, na questão de como tratar o problema para agosto, setembro, já voltar com essas reuniões semanais, professor André, e nos preocupar com algumas coisas. Veja bem, nós temos um problema, nós temos um relacionamento nosso com a Votorantim Energia, com a CBA, que é amistoso. A CBA deve se tornar no maior player, a Votorantim Energia deve se transformar no maior player, talvez, do Brasil, de produção de energia de vários tipos. Ela está mudou já o seu foco de atividade explorativa. E nós temos um assunto importante, ela é uma represa que precisa atender a necessidade de demanda de água para Votorantim produzir energia, e nós precisamos de água para Sorocaba, e essa água está em regime de escassez muito séria. Então, nós precisamos nos concentrar em cima disso, é um aspecto muito difícil de superar. A Votorantim terá que renovar o contrato para uso da área em 2024. Eu já disse isso aqui mais uma vez, que há necessidade de uma negociação de todos os municípios e estabelecer uma outorga que talvez tenha que ser por parte dos órgãos, das agências de regulação, porque nós não podemos ficar
com o estoque de água do jeito que está, com o risco de não aguentar setembro, nós não podemos continuar com a atividade de atendimento para a produção de energia. E a empresa Votorantim, é ótimo o que está acontecendo, vai entrar fortemente nos leilões da Eletrobras e vai dirigir seu foco para a produção de energia. Então, nós vamos ter uma complicação de urgência imediata para ser tratada. Não sei como poderia ser feito, mas o que não pode ser feito é deixar esquecido. Outro ponto, se nós temos escassez de energia, eu ouvi o prefeito falando do nível de perdas que nós temos. Meu Deus do céu, nós navegamos um patamar de 40% de desperdício. 40% significa a perda de 5 meses de produção d'água. 5 meses por ano. É absolutamente inaceitável. E por que tem os vazamentos? Basicamente por problemas mais canos velhos. Sorocaba meteu esse encanamento há 60 anos e não trocou. Isso é um processo muito caro. São problemas de longo prazo, precisa fazer um projeto de 20 anos, mas isso tem que ser começado urgentemente. Não é só Sorocaba, são os outros também. Então esses aspectos nos colocam contra a parede e precisariam ser tratados. Temos que chamar a atenção dos prefeitos de algum jeito, eu não sei como. Eu repito, eu não fomento no Comitê de Bacias, mas o Marcelo me municia regularmente com as informações, eu repasso, mas não repasso para o comitê. Vai para 200, 300 pessoas, eu tive até hoje um retorno de alguém comentando preocupado. Nós temos o hábito de fugir dos problemas. Paro por aqui, prefeito, muito obrigado pelo espaço, e desculpem, mas é muito grave a situação. O professor André nos avisa desde 2007, 2008, que eu me lembro de ter conversado a primeira vez com ele sobre isso. Nós estamos em 2022, indo para 2023, e já em desespero de causa. Muito obrigado, desculpem. Imagina, Cláudio, imagina. Essa preocupação que você tem é de todos nós, tá? Inclusive, se falou que tem tubulação de 60 anos, eu estava comentando com o pessoal aqui, nós temos canos aqui com mais de 100 anos na cidade de Salto. Bom, tem mais alguém que gostaria de se manifestar? Não? Então eu vou devolver para você, André, para você fazer o arremate de tudo que foi dito aqui e para que a gente possa dar os encaminhamentos necessários, tudo bem? Obrigado, prefeito. Na verdade, o principal encaminhamento, a gente vai aumentar esse prazo e comunicar novamente às prefeituras, e eu solicito que todos os presentes nos auxiliem aí a pressionar as prefeituras para nos responder e se conscientizar um pouquinho do problema. Eu acho que o senhor Chico Moschini queria falar, que eu vi ele levantando a mão. Isso mesmo, André. Vou passar a palavra para o senhor Chico Moschini. Francisco, por favor. Bom dia. Viva! Viva! Então, como o Cláudio falou, né, o problema também é que a água é muito barata. É muito barata a água. Então, faltam recursos para a melhoria da rede de distribuição, reparo do que está feito. Outra coisa, isso aqui que eu ia falar antes, Chico Moschini participa do Comitê Sorocaba Médio TT desde dezembro do ano 98. Nunca ocorreu de iniciar uma reunião com menos de 50% dos participantes. E outra coisa, puxa vida, as prefeituras, 35 municípios compõem o comitê. 5 municípios participam do evento. O que acontece? É um sétimo do número total, né? É uma coisa que... E outra coisa, sempre, em todas as reuniões, principalmente no início das reuniões, a sociedade civil é que se apresenta em maior número. Era só isso que ele quer falar. Bom dia, muito obrigado. Eu que agradeço, senhor Francisco Moschini. André, você quer terminar? Mas eu acho que a questão é essa mesmo, a gente reenviar, inclusive nós estamos aqui avaliando essa questão, reenviar, e eu me comprometo a levar a todos os prefeitos essa demanda e a importância desse trabalho. Eu acho que, assim, é importante a gente distribuir esse ofício também nas nossas redes, mesmo para quem não é da prefeitura, para justamente os nossos
companheiros do comitê puderem nos ajudar a pressionar as prefeituras para responder, né? Acho que a gente tem que fazer nosso papel. Nosso papel é avisar assim, ó, nós estamos numa situação ruim e ela tende a ficar pior, né? E a gente vai tentar pressionar o máximo possível para que as ações sejam tomadas e que a gente não passe por esse problema ainda este ano, começo do ano que vem. É isso. Obrigado, gente. Obrigado, André. Obrigado a todos que se manifestaram. Então, o encaminhamento será esse mesmo. Nós vamos reenviar as solicitações de informações com um novo prazo. Faço questão, eu vou entrar em contato pessoalmente com todos os prefeitos, mesmo aqueles que já responderam, que nós já tivemos a resposta, mas até para expor essa situação. E é uma discussão que nós estávamos tendo aqui, André, de repente a gente atualizar o nosso banco de dados para verificar se não está havendo talvez algum ruído, alguma prefeitura que não esteja recebendo esse comunicado, tá bom? Mas o encaminhamento será esse, então. Obrigado a todos. Bom, finalizado mais esse item da pauta, não havendo mais nenhum outro item da pauta, vamos passar aos informes. Eu começo com os informes da Secretaria Executiva. Natália? Natália ou Carol? Carol? Carol, por favor, desculpa. Imagina, obrigada, prefeito. Então, nós vamos apresentar, né, os informes das reuniões que nós tivemos ao longo desse período aqui, após a nossa última plenária de março, né? Então, nós tivemos no dia 28/4 uma reunião do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que aprovou, né, a constituição de um grupo de trabalho para acompanhamento da tramitação do projeto de lei 4546, né? Inclusive, foi feito dentro desse grupo a proposta de uma nota técnica. Então, nós temos aqui, acho que do Sorocaba, alguns membros que fazem parte do CRH, se quiserem se manifestar com relação a esse item, fiquem à vontade, tá? Também nessa mesma plenária, se ratificou a área de restrição e controle para a captação e uso da água subterrânea no município de São Paulo, na região de Jurubatuba. Também foi item de pauta, diretrizes para uso direto não potável de água proveniente de ETs de sistema público para fins urbanos, né? Então, foi discutido, isso já vem sendo trabalhado há algum tempo no sistema, né? A utilização dessas águas. Foi aprovado a autoavaliação referente ao alcance das metas da gestão da água no âmbito do sistema estadual referente ao segundo período certificado do segundo ciclo do Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas, o Progestão. Foi atualizado a programação do Capacita SIG-RH para o período de 2022, também foi repassado nessa reunião. Nessa mesma reunião, se referendou o plano de trabalho de 2022 e o relatório de atividades do CRH em atendimento às exigências do pró-comitês da ANA, né, como nós havíamos falado, acho que na última reunião que nós tínhamos encaminhado, aprovado nosso plano de trabalho também. Então, ele foi referendado nessa reunião. E aprovou também a manifestação referente ao projeto 4546, que institui a Política Nacional de Infraestrutura, né? Então, é aquilo que eu comentei com vocês, que foi discutido na reunião, e um grupo ficou de elaborar uma nota técnica para ser apresentada no Congresso. Próximo item, por favor. Nós recebemos no dia 8/6 uma carta da CBA, né? O assunto é a vazão de efluente e limpeza frontal das comportas dos descarregadores de fundo da UED do Pararanga, no período de 13 a 17 de junho. As estruturas responsáveis pela continuidade de vazão de efluente em caso de inoperância ou intervenção na tomada d'água. Então, eles estão, através do ofício, informando ao comitê essa limpeza. O objetivo também é a modernização da válvula borboleta e instalação de uma nova comporta montante. A alegação do ofício, que é esse evento, essa modernização, essa limpeza,
é a necessidade de descobrir a seção onde estão localizadas as comportas por bombeamento e transferência de material para as bags geotêxtil. Um item que chamou a atenção, que nós colocamos aqui para vocês no slide, é que com a movimentação de sedimento pode haver leve alteração na qualidade da água. Então, a CBA está alertando, né? Então, vamos ficar alerta com relação à qualidade da água nesse período de manutenção. Pode passar. Nós fizemos, né, a indicação, a CIE, ela abriu um processo de eleição dos membros, né? Então, o comitê fez a indicação dos representantes do CBH-SMT, nós consultamos a Câmara Técnica, né? E a indicação que nós tivemos foi da Solange Guerra Bueno como titular e o Marcelo Pereira do Nascimento como suplente do comitê na representação do CIEA. Recebemos ontem que foram um e-mail que já receberam todas as indicações e que vai dar início ao processo eleitoral, tá? Então, nós já indicamos e agora é só aguardar o processo eleitoral. Pode passar, por favor. Ao longo desse período de trabalho, né, desde a última plenária que nós tivemos, nós da Secretaria Executiva, Fundação, né, e em conversa também com os coordenadores, nós tivemos aí nesse período, né, nesse meio, uma reunião com os coordenadores para ajustarmos algumas coisas. E nós verificamos a necessidade da criação de um banco de dados dos membros do CBH, né? Então, como o prefeito Laerte já tinha falado que a gente pode ter tido problema com o e-mail, tudo, a gente já se adiantou, a Fundação vai verificar, tem uma equipe de TI que já presta serviço, né? Então, vai fazer o desenvolvimento de um banco de dados para que a gente consiga colocar no site, para que nós possamos fazer buscas rápidas, atualização rápida, né? É uma forma da gente sistematizar melhor esse banco de dados do comitê, né? Antigamente, os bancos de dados do comitê eram um ofício impresso, né? E a gente controlava, depois agora nós passamos a indicação por e-mail, mas nós verificamos a necessidade de um banco de dados para também ter um histórico dos representantes que passaram pelo comitê ao longo dos anos, né? A gente acha importante esse registro. Próximo. Opa, volta um. Isso. Nós estamos também em processo de contratação de empresa para elaboração de atas do CBH-SMT, né? Então, nós tínhamos anteriormente uma empresa que fazia as atas da plenária, né? Então, a gente não conseguiu em tempo hábil para essa plenária a contratação, né? Então, eu queria até deixar registrado aqui que todo o trabalho de ata foi realizado pela Fundação, tá? Então, a equipe da Fundação correu para conseguir fazer essa ata, para a gente conseguir convocar a reunião. Nós estamos verificando a quantidade, fazendo um levantamento de atas que nós temos pendentes ao longo da última gestão, né, e essa agora, e nós vamos verificar junto à Fundação os recursos e o que a gente consegue fazer. Então, a ideia é verificar a quantidade de atas que nós temos pendente e tentar começar a organizar a casa, colocar no site, né, que eu acho muito importante a gente ter um histórico disso no site, tá? E o dinheiro disponível não quer dizer que nós vamos conseguir fazer todas as atas já pendentes e como fazer as atas que ainda, das reuniões que ainda vão acontecer. Então, a gente pede, por favor, a colaboração de todos, né, das câmaras técnicas, principalmente na elaboração dessas atas, e quando a gente tiver o produto e conseguir fazer essa contratação, o auxílio também dos coordenadores na correção dessas atas, né? Que, como todos sabem, vai ser uma empresa
contratada e nem sempre quem é contratado entende como funciona o sistema, né? Então, é importante a gente contar com a colaboração dos coordenadores de Câmara Técnica na correção dessas atas, tá? Então, nós estamos tentando organizar aos poucos, dar corpo para o site, né? Estamos também pensando na questão do site do comitê, que a gente só tem da agência agora, enfim, estamos trabalhando para tentar deixar a casa em ordem aos poucos, porque somos em poucos, né? Mas, mais uma vez, enfatizando o grande trabalho que a equipe da Fundação tem, que no caso é representado apenas pela Júlia e pela Natália, tá? E também a Carol, estagiária, que tem dado um suporte excelente para a gente. Então, é mais nesse sentido. Da minha parte, só. Rodolfo, você gostaria de fazer uma pergunta antes de eu passar para a Natália? Bom dia, Carol. Bom dia, prefeito e a todos os participantes. Só uma observação em relação ao informe que você deu relacionado à operação de manutenção da Votorantim Energia, né? Sou o Rodolfo, sou do site de Sorocaba. Nós também recebemos essa comunicação e a gente todos os nossos técnicos aqui, tanto da área operacional como de tratamento, estão em contato aí frequente com a equipe da CBA para a gente acompanhar de perto esse trabalho que eles vão realizar, e a gente está bastante atento para eventuais alterações aí da qualidade da água. Eles bem informaram no ofício que é possível que ocorra, né, alguma alteração de qualidade na água bruta, né? Então a gente vai ficar de olho nisso, bem de perto, tá? E qualquer eventualidade a gente já combinou com eles de interromper em algum momento aí a operação, tá? Só para todo mundo ficar ciente que a gente também está acompanhando isso, tá? Obrigado, isso aí. Muito obrigada, Rodolfo. É importante mesmo vocês estarem acompanhando isso de perto. Da parte de Secretaria Executiva ainda tem alguns informes, mas a Natália que irá fazer. Natália, por favor. Obrigada, Carol. Só complementando, né, esse assunto da carta da CBA, vale a pena também ressaltar que eles informaram que a CETESB também está acompanhando todo esse procedimento, né? Então, mais uma segurança aí. Quanto ao site do comitê, que a Carol citou, vou aproveitar para reforçar que nós indicamos um empreendimento agora, nessa deliberação que foi aprovada hoje, para a criação do site do comitê e da contratação também de uma assessoria de comunicação, né? Que já é uma demanda que foi trazida algumas vezes no comitê. Então, vamos ver aí, esperamos que os agentes técnicos do FEIDRA aprovem nosso projeto para a gente poder dar andamento. O próximo informe trata dos cursos de capacitação que a CETESB está oferecendo. São 8 cursos, né, que correspondem a uma contrapartida do empreendimento FEIDRO de 2015, né, contrato 111 de 2016, que tem o título de Modernização e Ampliação das Ações de Monitoramento e Gestão dos Recursos Hídricos na UGRI 10, que trata do prédio onde estão a CETESB, DAE, a Fundação Agência, Fundação Florestal e a CFB, em Sorocaba, né? Então, todos sabem, pelo menos a maioria que está aqui presente, sabe que uma contrapartida oferecida pela CETESB era os cursos, né, de capacitação. Então, nós estamos fazendo a divulgação desses cursos já há algumas semanas, via e-mail, via grupo do WhatsApp e via redes sociais do comitê e da agência, né, Facebook, Instagram. Então, esses são os cursos que estão sendo oferecidos, a maioria deles no formato virtual, né, online, e 2 deles serão feitos de forma presencial. Aqui coloquei um resuminho, né, com as vagas disponíveis para cada curso, a carga horária de cada um. Um deles já vai ter início no final do mês, teve todas as vagas preenchidas, foram 70 vagas. Isso varia muito, tá? Tem alguns cursos que têm vagas, outras têm 25, 40, varia bastante. Se alguém estiver interessado em algum desses cursos e não recebeu a informação com o link de inscrição, por favor, entre em contato conosco. Podem encaminhar um e-mail para fundacão@agenciasmt.com.br. São belos cursos, né? A gente está em contato constante aí com a CETESB, então esperamos aí que aumentar, né, essa divulgação para que o maior número de pessoas possível possa participar. O próximo informe
é sobre o relatório de situação 2022, ano base 2021, da bacia do SMT. Então, como vocês sabem, em 2020 e em 2021, nós tivemos atrasos no recebimento das informações para a elaboração do relatório de situação, né, que tem que ser feito anualmente, né, para as bacias, e funciona como uma atualização. Pela lei estadual, né, que está aqui no slide, a 16337 de 2016, esses relatórios de situação têm que ser entregues até 30 de junho. Mas por conta da pandemia, em 2020 e 2021, houve um atraso no envio desses dados, que a CRHI compila, né, e nos encaminha, mas depende de uma série de instituições, né, para o envio desses dados. Nós aprovamos no final nesses 2 últimos anos, né? Então, dessa vez, o prazo foi estendido para 30 de setembro de 2022. Então, nós recebemos um e-mail da DPG, que é o Departamento de Planejamento e Gestão da CRHI, no dia 17 de maio, informando essa prorrogação de prazo, e também encaminhando uma primeira parcela de dados e planilhas, né? Recebemos também dados atualizados no dia 26/5, ainda falta alguns, são poucos, mas ainda falta. E como eu disse, esse prazo é 30/9. Nós temos aí uma próxima reunião plenária prevista no plano de trabalho do comitê para o dia 9 de setembro. Então, fazendo a conta aí de trás para frente, em breve nós precisaremos convocar aí um GT-UGP, uma CT-Plagre, para passar o relatório de situação. Nós decidimos aqui elaborar, como nos 2 anos anteriores, na própria fundação, então estamos responsáveis, a nossa própria equipe, pela elaboração, né? Não contratamos uma empresa terceira para esse trabalho. O próximo informe é sobre o 4º workshop de projetos feitos e executados na bacia, que nós realizamos no dia 23 de março de 2022, que foi na Semana da Água. Nós, inclusive, divulgamos esse workshop aqui, né? E nesse dia foram apresentados mais 3 empreendimentos concluídos no comitê, um da Prefeitura de Capela do Alto, outro da Companhia Ituano de Saneamento e outro da Fundibio. Tivemos uma participação interessante, todos os nossos, esse quarto também está disponível para acesso no nosso YouTube da agência, né? Então, a qualquer momento, essas apresentações podem ser assistidas. Tivemos até hoje 75 visualizações. Aqueles tomadores que tiverem interesse em apresentar os seus projetos como uma prestação de contas, como uma fonte aí de inspiração para outros tomadores poderem realizar projetos, né? Ou mesmo trocar experiências aí de dificuldades, ou mesmo dicas para executar esses projetos, que a gente sabe que tem uma série de procedimentos, é um pouquinho complexo, né? Então, quem tiver interesse, entre em contato conosco. Nós pretendemos realizar um 5º workshop no 2º semestre desse ano. O próximo informe é sobre o período eleitoral, né? Nós recebemos um ofício do COFEIDRO, né? Número 16 de 2022, e nós encaminhamos esse ofício para o mailing do comitê no dia 3 de junho, sobre esse período eleitoral, que inicia em 2/7. Então, existe uma série de restrições pertinentes ao período eleitoral, né? Então, nós encaminhamos um manual de utilização do brasão do Estado e de orientação sobre atividade publicitária e de comunicação em geral para o período eleitoral 2022. Então, principalmente aqueles que são tomadores de recursos do FEIDRO, se atentem a esse documento, a esses 2 documentos, e caso não tenham recebido, também, por favor, entrem em contato que nós reencaminhamos no e-mail fundacão@agenciaspt.com.br. Próximo informe, Carol, por favor. É isso, da Secretaria Executiva, são esses os informes, volto a palavra para o Laerte. Obrigada. Obrigado, Júlia. Obrigado, Natália. Agora, vamos para os informes dos colegas do segmento Estado. Os representantes do segmento Estado que queiram apresentar informes, por favor, que façam a manifestação. Gomes, por favor, Gomes. Olá, bom dia mais uma vez, prefeito. Eu gostaria só de comunicar ao comitê e a todos 2 próximas datas que serão muito importantes para a nossa região e também para o nosso comitê. Então, uma data confirmada, eu acredito que depois o comitê poderá compartilhar com os demais integrantes. A Fundação Florestal vai fazer um evento online,
que trata-se sobre restauração ecológica em territórios de zona de amortecimento de unidade de conservações e também em APAs. Nós vamos ter vários convidados, são experiências que vão... convidados que vão trazer suas experiências de fortalecimento de áreas a receberem plantios, né? Então, depois eu passo para a Fundação e também para o comitê, para que eles possam efetivar o convite para todos os integrantes. E no dia 21 do 6, nós estamos aguardando a confirmação só do local, mas está quase certo. Nós vamos fazer um lançamento de um projeto que nós denominamos como Conexão Água, que é uma conectividade que vai ligar Apito-Pararanga a Floriano de Ipanema, vai passar por 5 municípios, priorizando os corpos hídricos, fortalecendo as matas ciliares, e é assim que nós entendemos que nós vamos dar o nosso primeiro passo. Existem vários outros traçados de fortalecimento dessas vegetações que vão produzir água, mas nesse momento nós vamos priorizar um único traçado. Mas, durante esse período de campanha, que vai ser inaugurado no dia 21 do 6, nós vamos priorizar um único traçado para que ele possa ser implementado o mais rápido possível. Mas não vamos ignorar nenhuma área que possa ser fornecida para receber plantios em todo o nosso território. No passado próximo, nós já tivemos uma apresentação do programa Nascentes nesse comitê. Eu tenho um relacionamento muito próximo com o programa, é um programa de sucesso no estado de São Paulo, tem fortalecido muito o plantio e também tem favorecido aquelas empresas que têm seus TCRAs para cumprir. Então, deixo aqui previamente o convite a todos, então logo a confirmação e o convite oficial seja estabelecido nas instituições parceiras, compartilharemos com o comitê para que possa distribuir a todos. Obrigado, prefeito. Obrigado, Gomes, agradeço. Solange, por favor, com a palavra. Bom dia a todos. Eu só queria realmente, senhor prefeito, presidente, Natália, nossas secretárias executivas, o André também, a indicação para fazer parte do CIEA, né, concorrer à eleição no CIEA. Pelo que eu estudei, os planos, os projetos da Lei Estadual de Educação Ambiental é uma coisa bem bacana, que a gente ainda carece um pouquinho aqui no nosso comitê, a nossa comissão de educação ambiental precisa realmente dar uma modernizada. Então, eu agradeço a indicação, a confiança de vocês, vamos ver o que acontece lá, se a gente pega a titularidade ou suplência do PCJ, tá bom? Que nós fazemos a dobladinha com o PCJ lá no CIEA. Então, muito obrigado mais uma vez. Tchau, tchau. Obrigado, Solange. Mais alguém do segmento Estado? Bom, não havendo mais ninguém a se manifestar no segmento Estado, passo agora a palavra aos colegas do segmento Municípios. Se alguém gostaria de se manifestar? Ninguém do segmento Municípios? André, por favor. Eu me adiantei, prefeito. O meu é segmento Sociedade Civil. Então, espera só um minutinho, André. Então, eu vou passar a palavra agora para o segmento Sociedade Civil. Por favor, André, com a palavra. Obrigado, prefeito. É só porque o pessoal está me esperando aqui já para uma outra atividade, eu acabei ficando ansioso. Só para avisá-los que a gente vai ter uma reunião da CTPLAG dia 23, no período da manhã, que é uma reunião que a gente vai, inclusive, discutir o EIA-RIMA de um condomínio lá em Porto Feliz. Né? Vai ser online a reunião ainda, e espero contar com todos que estejam aqui para a gente poder fazer essa discussão. Né? O empreendedor já foi convidado, ele ainda não respondeu, não confirmou, mas como é do interesse deles, eu acho que alguém vai aparecer do empreendedor para fazer essa discussão. Tá? Então, no dia 23 de manhã, a nossa próxima reunião da CTPLAG. É só isso. Obrigado. Eu que agradeço, André. Mais alguém do segmento Sociedade Civil? Bom, não havendo mais ninguém que queira se manifestar, eu acredito prefeito, que a nossa reunião... Pois não, André. Desculpa, eu só esqueci uma coisa, mas antes da reunião da CTPLAG, segunda-feira próxima, dia 13, tem reunião do GT Crise Hídrica, né? A gente está fazendo a cada 15 dias, então a próxima segunda-feira a gente vai fazer GT Crise Hídrica às 9h30, também online. Tá? Só isso.
Obrigado, André. Bom, acho que nós chegamos a todos os termos da nossa reunião. Apesar de ter sido hoje mais curta, né, muito embora tenha começado um pouco mais tarde, foi extremamente produtiva e com resultado sensacional. Então, eu quero aqui agradecer a presença de todos. Lembrando que o vídeo da reunião estará disponível no canal da Agência de Bacias, do Sorocaba Médio Tietê, no YouTube. E também para que acompanhem a agenda do comitê, solicito a todos que acompanhem a agenda do comitê no portal do SIGRE, www.sigre.sp.gov.br/cbhsmt. Depois, se puder até colocar, acho que na página seria legal, ou através do site da agência SMT, www.agenciasmt.com.br. Pessoal, depois de um longo período de reuniões virtuais, eu sei que às vezes a gente se acomoda, mas nós pretendemos fazer a próxima reunião, que será na primeira semana de setembro, ainda se confirmar data, horário e local, mas nós gostaríamos que essa próxima reunião fosse presencial. Eu acho que nós precisamos voltar a nos encontrar pessoalmente, mesmo porque talvez seja até um motivador para um comparecimento maior de representantes, principalmente do segmento municípios, Então, a nossa próxima reunião deverá mesmo ser presencial. Então, a gente pede que vocês fiquem atentos para que não tenhamos nenhuma surpresa aí. Eu não sabia que a reunião ia ser presencial, estou esperando o link do computador, e não será reunião mista, tá? Isso deixar bem claro, porque o formato misto ele acaba tendo algumas dificuldades técnicas, inclusive em termos de quórum e tudo mais. Então, a próxima reunião deverá ser presencial, e eu conto com a presença de vocês e também daqueles que hoje não puderam comparecer à nossa reunião. Quero agradecer a todos por disporem um pouco do seu tempo, participar dessa reunião com essa agenda tão importante, principalmente porque trata de investimentos nessa área de recursos hídricos tão carente nos últimos anos, e aproveito aqui, como prefeito de Salto, a convidar a todos, semana que vem, Salto completa 324 anos, dia 16 de junho, será feriado de Corpus Christi, mas teremos uma agenda aqui na nossa cidade. Então, quem estiver visitando por aqui, dá uma passadinha, será um prazer recebê-los. Que todos tenhamos um excelente dia, uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana, abençoado final de semana, e que Deus ilumine a nossa caminhada. Um grande abraço a todos, declaro encerrada a reunião.